A ranqueada do El Hero tá chegando e hoje nesse vídeo eu vou te mostrar todos os selos de todas as ranqueadas, todas as patentes que vão vir dentro do jogo. E no final do vídeo eu vou dar a minha opinião de como que eu acho que vai funcionar pra você subir de cada patente e quanto mais ou menos que vai ser o tempo que você vai demorar pra você sair da patente, digamos assim, a patente 0 até a última patente do jogo, que é o top 100 global. Então sem muita enrolação, deixa aquele like no vídeo pra ajudar, se inscreve no canal, ativa o sininho e sem muita enrolação. Bora que bora aqui. E estamos aqui primeiramente com a nossa primeira rank, a nossa primeira patente que, como vocês podem ver aqui, tem um sinal de interrogação. A primeira patente é como se você fosse, é como se você não tivesse patente, você não tem rank. Então quando você atualizar o jogo no dia da ranqueada, você vai começar neste rank aqui, que é uma patente que você não tem ranks. Então essa daqui vai ser a nossa primeira e logo em seguida a gente já vai ter as oficiais, que vamos lá, vamos ser primeiramente aqui a E1, então a gente vai começar com a E1, como vocês podem observar aqui, é uma bolinha com os triângulos, é algo bem simples, bem básico assim, e conforme você vai upando, elas vão sendo implementadas mais triângulos assim, para deixar a patente um pouco mais, digamos assim, valorizada, digamos assim. Então dessa para dessa daqui, ó, aumentou só esses negocinhos aqui do canto, ó, deixa eu ver. Foi só isso mesmo? Cadê? Foi só isso mesmo. Aí na E3, a gente já tem aqui o que que teve a mais? Deixa eu ver. Não sei o que que mudou aqui, cara. O que que mudou aqui? Eu acho que a única coisa que mudou aqui foi que esse negocinho aqui deu uma aumentada mais na, nos negocinhos aqui da patente, né? Então, resumidamente, não mudou muita coisa de uma para outra. É uma coisa bem básica, é a primeira patente, é algo bem básico para você evoluir. Então, seguindo aqui, a gente tem a patente D1, né? A gente vai ter a D1, a D2, a D3 e a D4 lá ele. Mas primeiramente a gente vai ter aqui a D1, que já muda totalmente a coloração. Aqui já era um negócio mais de bronze. Aqui já parte para um bronze mais amarelado, mais alaranjado, ó. É um negócio bem mais bonito, é um negócio mais redondo, aí tem as estrelas aqui no meio. Seguindo aqui para D2, a gente tem, já tem um lado de uma estrela aqui, ó, um lado dela apenas. Seguindo aqui na frente, a gente já tem meio que uma estrela meio que quase completa, digamos assim, ó, aqui e aqui. E daí seguindo para D4, que a gente já tem uma estrela que tinha antes, e daí tem a outra estrelona mais maior aqui, ó. Então já é uma patente, já é uma sigla muito bonita, né? Então, seguindo aqui, a gente vai ter a patente C1. Vamos lá, ó, a C1 já é como se fosse igual essa daqui, ó. Só que ela muda totalmente a cor e come um pedacinho aqui da auréola de fora, né? Então aqui a gente tem a C1 bem simplesona, como se fosse uma prata. Aí volta pra cima, a gente tem, avança, né? Mais uma, a gente tem a mesma coisa, só que daí um quadrado ao redor. Então antes era um círculo, agora é um quadrado atrás. E na C2 a gente já tem um outro quadrado, meio que formando uma estrela, né? Então tudo se revolta à estrela, ó. Ó, aqui a gente tinha uma estrelinha no meio, aqui a gente tem a estrelinha no meio e aqui nós já tem duas estrelinhas, ó. E logo em seguida a estrelona atrás formando com esses dois quadrados. E seguindo para C4, a gente já tem esse outro círculo, aí já implementa mais uma estrelona no fundo, então é um negócio bem bagunçado, mas é um negócio bonito. Esse daqui, tipo assim, é um negócio que ficou muito bagunçado, muita coisa na sigla. Não sei se tem alguma coisa por trás desses monte de formatos aqui, mas essa daqui é a C4. Então C1, C2, C3 e C4. Então seguindo aqui a gente tem a, cadê qual que é a próxima patente? A B1. Então aqui a gente tem a B1, ó, uma coisa bem simples, estrela e o círculo atrás. Seguindo aqui a gente tem a B2, que é um círculo, estrela e tem outra estrela atrás, mais dourada. Aqui a B3, né? Temos aqui, implementou o que? Essa outra estrelinha aqui, que antes não tinha, né? Não tinha ela assim. O que que implementou? Ah, implementou essa estrelona aqui no fundo. Antes tinha só essa daqui, agora tem essa. Ó, não tinha essa aqui, agora tem ela. Então vamos aqui para B4, que agora é um monte de estrela, tem umas duas, três estrelas aqui atrás, e daí a logo que nem tinha no meio. Então a B1, B2, B3 e B4. Então seguindo aqui, a gente já segue aqui para o rank A1. Aqui no A1, o negócio começa a ficar
digamos assim, isso aqui é a patente A é como se fosse um mestre lá do Free Fire. Aqui é realmente uma patente que você fala, opa, cheguei aqui, eu sou um jogador bom. E lembrando que a partir da patente B1 você começa a ganhar recompensas por patente. Então você vai começar a ganhar armas, você vai começar a ganhar Blackground a cada patente que você for upando. Eu vou fazer um vídeo explicando tudo que você vai ganhar de patente a patente conforme você for evoluindo. Então aqui a gente tem a patente A1, né? Como vocês podem ver aqui, tipo, já evoluiu. Antes era só bronze. Aqui, ó. Aqui era bronze, um bronze mais clarinho, ó. Aí um bronze mais alaranjado. Aí aqui a gente partiu para um prata. Aqui como se fosse um ouro. E aqui nós já chegamos numa cor verde, uma cor de esmeralda muito, muito bonita. Então eu gostei realmente dessa coloração, dessa insígnia aqui, ó. Uma insígnia bem simples, aí avança para a próxima. Já tem essas auréolas aqui, aqui no meio, né? Com aquele negócio que tinha antes no fundo. Então antes começava ao contrário. Antes começava com o centro e depois adicionava o que ia atrás. E aqui você começou com o que tem atrás e depois você foi adicionando o centro. Então deu uma modificada nisso. E aqui no A3, no caso aqui A3, a gente já segue aqui aqui no caso é o A4, né? A1, A2 e A3. No caso aqui eu não tenho a do A3, mas essa daqui significa o A4, né? Então A1, A2, A3 e A4. Aqui vocês podem ver que já tem muita coisa adicionada. Aquele que tinha antes, não, tinha antes esse daqui, depois foi adicionado esse negócio aqui no fundo que é um... É que nesse daqui, só que daí dourado, amarelo, né? Então, essa daqui é a patente do A. Então vamos seguindo aqui agora para a patente do S. Essa do S aqui a gente pode observar que é uma patente um pouco é, difícil de você pegar, porque é o S. O S é um negócio muito, mas muito difícil de você pegar, porque aqui você começa a entrar para os top melhores jogadores do El Hero. Então aqui a gente tem o S1, temos aqui o S2, que basicamente não muda muita coisa entre um e outro, ó. Só aqui tem um negocinho. A única coisa que aqui adicionou é que tem outro, ó. Outro aqui. Aqui a gente já entra pro S, no caso aqui. Deixa eu ver qual deles que muda. Aqui no caso a gente tem o S3 e aqui por final a gente tem o S4 que também não muda muita coisa, né? Então, chegando aqui para o próximo elo, próximo bagulhinho aqui, ó, a próxima patente, aqui sim o bicho começa a pegar, porque aqui a gente tem os top 1000 melhores jogadores do El Hero, que é a patente SS. Então, top 1000 é só 1000 players que vão ter essa patente, que vão conseguir chegar nessa patente. No caso, todo mundo pode chegar. Só que se você não continuar jogando, se você não jogar, você vai cair. Então, essa daqui é a patente dos top 1000 melhores jogadores do. No momento vai ser só BR, porque é na Season 0, mas a partir da Season 1 vai ser top global. Então são os 1000 melhores jogadores do mundo inteiro. E é claro que você ganha recompensas por você chegar, por você ficar nesse top 1000. Então você ganha algumas skins muito exclusivas que eu vou estar falando lá num próximo vídeo, né? Logicamente. E aqui a gente tem o top 100 global, que é o top 100 melhores jogadores do El Hero. No momento vai ser BR, mas lá no futuro vai ser o top 100 melhores jogadores global. Então, cara, é um negócio que vai ser muito difícil de você pegar. E como que eu imagino que vai ser pegar esse rank aqui? Eu fiz uma planilha aqui, ó. Eu fiz essa planilha aqui em live, como vocês podem ver, ó. E vocês podem observar aqui como que na minha cabeça isso daqui vai funcionar. Como vocês podem observar nessa imagem aqui, ó. Pra gente upar aqui de patente, ó. A gente tá no E1, a gente tem aqui, pra gente upar do E1, que é um risquinho, pra gente upar pro E2, na minha cabeça vai ser 1000 de RP, ó. Que nem aqui, ó. Aqui a gente tem aonde que fala o RP. Aqui, ó. Jogue e receba o RP. Então, para upar do E1, que é um risquinho de cima, pro E2, que é o de baixo, você vai ter que upar o 1000 de RP. O próximo seria o D1, né? Então, na minha cabeça, vai funcionar da seguinte maneira. Você vai ter aqui, cadê, ó? A minha planilha. O que eu imagino? Para você upar do E1 pro E2 vai ser 1000. Para você upar do E2 pro E1, pro E3 vai ser 1000. Ok. Do E1, no caso, para patente que você não tem nada, pro E1, 1000. Do E1 pro E2, 1000. Do E2 pro E3, mais 1000. Então, só para você finalizar essa rank aqui
você vai ter que conseguir 3.000 de RP. Ok? Legal, bonito. Aí a gente parte pro D1. D1, D2 e daí aqui faltou o D4, lá ele, né? Vamos pôr aqui o D4. Então aqui você já dobraria, digamos assim, o que você precisaria. Então você aumentaria um pouco mais a quantidade que você teria que ter de RP para você upar de uma subdivisão para outra. Então pra você sair daqui para cá já é 2.000. Pra você sair do D1 pro D2, 2, 2, 2. Então, conforme você fosse upando de patentes, upando de subdivisão, sempre aumentaria um pouco a mais do que você precisaria que pegar do que a patente anterior. Então aqui você precisou de 1.000 para você pular de uma para outra, aqui você já precisa de 2 para você upar de uma para outra. E aqui você já precisa de 3. Aí chega num ponto que você chega na patente A, que você precisa upar 5.000 para você sair do A1 pro A2. E daí chega lá no S, S no S, que é a patente mais top antes dos top globais, você precisa de 6.000 de RP para você sair do S1 pro S2. Aí chegando pro top 1.000 global, como é que vai funcionar o top 1.000 global? São 1.000 players. Do top 1.000 ao top 900, na minha cabeça, continua da mesma sequência. Então, a cada 100 players, a cada 100 posições, para você sair do top 1.000 para o top 900, você precisa escalar 1.000 pontos a mais. Para você sair do top 900 para o top 800, 1.000 pontos a mais. Então, você vai sempre tendo que pegar muito mais ponto do que antes para você evoluir, chegando até o top 200, para você sair do top 200 para o top 100, que é o top mais top do mundo, o dos 100 melhores jogadores, você tem que pegar, resumidamente, você tem que pegar 16.000 de RP a mais para você sair daqui para você chegar aqui. Eu não sei se vai ser assim que vai funcionar, isso aqui não é uma teoria oficial, é uma forma que eu na live, a gente mais ou menos imagina de como é que vai funcionar, porque eles podem colocar de duas maneiras. Uma, que você vai precisar de 1.000 RP para você upar de cada uma, então 1.000 em todas as subdivisões, ou você vai sempre dobrando, ou você vai sempre aumentando a cada subdivisão, a cada patente que você for subindo. Então, se for deste formato aqui, vai ser muito, mas muito disputado você chegar aqui ao top 100, tendo em vista que a patente ela vai durar 70 dias, 75 dias, não vai ser apenas um mês. Então, vai ser muito, muito tempo para você jogar e upar as patentes. Então, teoricamente tem tempo, só que só as pessoas que têm realmente tempo que vão conseguir jogar. Quem estuda, quem trabalha, não vai conseguir. Mas vamos ver como é que vai funcionar. Vamos esperar eles soltarem mais spoilers para a gente ver como que vai funcionar esse sistema aqui de pontuação e de supostas novas recompensas ao decorrer do tempo. Então, na minha visão, vai funcionar desta maneira aqui, mas vamos ver como que eles vão. Como que eles vão explicar isso daqui, porque eles têm que anunciar ainda. Então vamos ver se vai funcionar dessa forma ou não. Então deixa aí nos comentários se você aí acha que você vai conseguir pegar o top 100 global, o top 1.000 global, ou o top S, o top A. Comenta aí se você vai jogar, se você vai conseguir pegar. E qualquer outra informação eu já trago aqui pra vocês. Então já se inscreve aí pra você não perder nada. Deixa aquele seu likezão. E lembrando que amanhã eu vou estar fazendo mais. Hoje, no caso, no dia que eu tô soltando esse vídeo, eu não fiz live de El Hero, mas amanhã a gente vai estar voltando ao normal, porque aqui tá chovendo demais e direto fica caindo a luz. Então amanhã nós voltamos ao normal. Então, sem muita enrolação, até mais e valeu!